Então é isso aí, estamos de volta, mais um Papo nas Estrelas. Hoje a gente vai falar sobre o 12º... 12º ou 11º? 12º. 12º episódio de Discovery, Vault and Ambition. Ambição desmedida aqui no Brasil. E eu não sei se eu gostei. Assim, eu acho que os roteiristas estão assistindo o nosso canal aqui do Papo nas Estrelas, porque eles estão fazendo tudo que a gente estava falando que ia acontecer. Olha, deve ser a maior decepção, né, para os roteiristas, né? Porque tudo que eles quiseram, vai ser a super revelação, a internet tinha previsto. Há muito tempo antes. Deve ser muito decepcionante, né? Agora eu pego eles. Mas a internet já previu isso 3 meses atrás. Droga. Exatamente. Enfim, todas as discussões que existiam na internet viraram realidade, né? Exato. Inclusive a do Tyvok, né? Que é o Tyler com o Vok, né? Eles conseguiram fazer as duas opções ao mesmo tempo. Que existia um cara antes, que eles pegaram o DNA do cara, implantaram no corpo do Vok, modificaram o corpo do Vok, juntaram as duas mentes. Até isso, tipo, as duas opções que a internet estava discutindo. Então, será que existe um outro cara que botaram o Vok dentro? Ou existe o Vok e botaram um outro cara dentro? Não, fizeram as duas. Cara, legal, hein? Tá ficando previsível. Eles têm que chamar o Michael Palin e o John Cleese pra escrever os roteiros, porque... Ou o Newton. Pode me chamar, eu vou. Tô indo. Enfim, realmente... Tudo que a gente estava prevendo, todas as discussões na internet, tudo que a gente estava lendo, tudo que a gente estava... Até ideias que a gente meio que estava descobrindo assim na tela e tudo mais, tudo hoje a gente já estava sendo... Bom, não foi tão surpresa o Lorca oficialmente era o Lorca Espelho, né? Exatamente. Então, cadê o Lorca Prime, né? O Lorca Prime não deu as caras ainda. Exato. O que se ele não aparecer, sei lá, o Lorca Prime morreu por algum motivo, sei lá, e ele não existe mais, é legal porque o Saru vira o capitão, né? Segunda temporada a gente vai ter o Capitão Saru. Isso seria bem legal. Já pensou? Não, pensando em que o Lorca não vai voltar com eles. Bom, mas a Burnham sabe que ele não é o Lorca real agora. Mas é tão bizarro que é capaz ela falar, não, pelo menos você vai voltar comigo. A não ser que nos próximos episódios ele se mostre realmente um psicopata. Acho que já meio que deu uma demonstrada que né? Não, cara, ele tá se defendendo de tortura. Não, sim, do Império é uma coisa. Ele fala, vou destruir tudo. Não, tudo bem, mas ele foi o cara que matou a irmã do capitão que a gente não conhecia até 3 segundos antes, né? Então, ele não fala isso, ele fala que aconteceu um acidente. Acidentes acontecem, é assim mesmo, que desculpa, essa é a desculpa. Não é um acidente. Nada me indica que ele não tenha... Que tem um dedo nessa coisa toda. Mas existe um triângulo amoroso meio Woody Allen ali com do Lorca, com a Burnham, com a Jojo Imperatriz, né? Cara, e agora eu vou assumir. Me pegou de surpresa, eu não tinha notado isso e... Não foi, de fato, não foi construído nada antes. Porque tudo isso foi acontecendo no universo espelho antes da série começar, então a gente não tinha como saber na teoria. Sim. Né? Mas, então, no universo espelho, a Burnham não é adotada pelo Sarek, ela é adotada pela Jojo, né? No universo espelho. Então ela cria a Jojo, beleza. Porque os vulcanos não têm relação nenhuma com os terráqueos. Com os terráqueos, a não ser guerra, né? Então, beleza. Ok, acho legal. Ela continuou perdendo os pais e encontrou uma família em outro lugar. Essa família é a Jojo. Essa Jojo fala que ela confiou no Lorca pra tudo, inclusive com você. Então, parece que ela tinha uma relação muito íntima com o Lorca. E o Lorca já mostrou que vem da linhagem comedora de capitães, né? Como todo mundo... Inclusive ele fala, é uma das vantagens de ser capitão, né? Tem mulher pra caramba. Eu achei horrível isso. Então talvez ele tivesse ali uma relação amorosa, ou pelo menos sexual com a Jojo, talvez. Né? E a Jojo tinha ele como uma pessoa muito próxima. Eu confiei tudo, as missões mais importantes, inclusive a Michael, que a Jojo Mirror gosta, né? Pelo menos tem um afeto muito forte, né? Criou ela como filha, enfim.
E aí, parece que aí que entra o lado Woody Allen, né? Ele criou a menina, mas depois foi lá e comeu a menina, né? Então teve uma relação... esquisita. Complexa. O Woody Allen pode dizer mais a respeito. Deus do céu. Então assim... e aí ele teria... Tanto que o Lorca parece que tinha um caso com a irmã do capitão lá, desse Capitão X que aparece aí no final. E aí, tanto que ele fala, depois apareceu uma melhor. Talvez seja a Michael, né? E aí ele deu um fim na outra lá, seja um acidente, seja sei lá o quê. Colocou um sabonete lá no banheiro. Eu ainda prefiro esse Lorca do que um Lorca, nós temos que lutar pela liberdade e pelas regras. Que é o que justamente, cara, é esse lado Mirror, pra mim tá sendo mais interessante do que o próprio lado da Federação. O lado da Federação em Star Trek no geral ou só o lado da Federação em Discovery? No Discovery. Ah, sim, tá. Enfim, esse episódio ele coloca um ponto que me incomoda. Desculpa, me bati. Me incomoda um pouco. A questão do destino. Né? Eles. Até o Stamets Mirror, ele chega brincando, não, existe um deus lá em cima, tá muito bravo com você. Depois ele fala, tava só pegadinha, né? Glu, glu, glu. Né? Aí ele fala, pegadinha. Então ele já tira sarro disso, né? A gente não sabe, né, se existe um deus ou não, porque na teoria você está vivo. Né? Só que aí depois ele encontra com o médico, né? O Rio... Coulson. Não é Coulson. Filho de Cole. Não é. Culber. Aí eles encontram com ele. Ele encontra com ele e ele já está morto, né? E esse episódio, de novo, o Lorca fala num outro episódio que ele tem uma demonstração de destino, né? Nesse episódio é muito claro que os roteiristas, pelo menos, acreditam em destino, né? O destino parece que é uma coisa palpável para os roteiristas, né? Eles têm esse posicionamento. Porque assim, você tem duas opções. Ou se você acredita que tudo acontece por acaso, é o acaso, são as nossas escolhas e o acaso nos leva a coisas, ou que tudo que a gente faz na nossa vida está predestinado. A gente está aqui falando sobre esse episódio, eu estou aqui fazendo esse exato comentário porque é o meu destino fazer isso. Então não tinha opção, né? Você só tem esses dois caminhos. Né? Tem gente que fala, não, dá para ir no meio termo. Não dá. Você não tem, é destino quando convém e é minha escolha quando convém, né? Aí o cara se dá mal e fala, não, era destino. Eu me dei bem, foi minha escolha, eu sou, né? Não tem meio termo. Ou você acredita em um ou você acredita no outro, né? E esse episódio me diz que essa série, Discovery, acredita que destino seja uma constante, é uma verdade, destino existe. Que eu acho que não funciona com o resto de Star Trek. Porque Star Trek é uma série humanista, onde o ser humano vai lá e faz coisas. O ser humano decide, o ser humano monta seu destino. Não, o ser humano faz coisas e vai aonde nenhum homem jamais esteve. Se o destino existe, tudo que os outros personagens fizeram antes, estava tudo meio, beleza, o Kirk não era tão importante assim, estava tudo predestinado, tudo fazia parte de um grande tabuleiro que está tudo montado. O que o Picard fez, ou fará, né, já está tudo predestinado, então as escolhas dele não são reais escolhas. Me incomoda um pouco, eu não sei se eu fico confortável com essa definição de que o destino existe no universo de Star Trek. Assumo que eu nunca pensei a respeito disso. Destino é uma coisa que funciona no universo de Star Wars, né? Eu ia falar, isso que você tá falando é Star Wars. Né? Como é que chama? Quando existe uma lenda que a pessoa tem que cumprir, mito? Esqueci. Não Não, mito. Enfim. Profecia. O cara vai cumprir a profecia e tal. Isso é uma coisa de Star Wars, é uma coisa de fantasia, né? Quando você está mais pro lado da ficção mesmo, uma coisa um pouco mais palpada no real, a profecia, o destino, não é uma coisa que me agrada muito. Isso talvez seja mais uma questão de gosto do que uma coisa prática, assim, né? Não funciona ou não funciona, mas eu não fico confortável com essa definição de que Star Trek, que no universo de Star Trek, o destino está escrito. Eu não fico muito confortável com isso. Eu entendi tudo. Em Star Wars funciona, eu acho que funciona perfeitamente. Em Star Trek
Será? Eu entendi perfeitamente o que você disse, mas... Eu acho que discordo plenamente. Não Entendi discordo. completamente e discordo plenamente. Ótimo. Eu não digo isso, mas assim... Não tenha medo, A Chico. partir de agora, que eles começaram com o Discovery, desde o início, eles já tinham um destino que deveria ser traçado. Eles não podiam fazer nada. Como assim? A única coisa que eles por ser podiam... um prequel? Por ser um prequel, exatamente. Qualquer coisa que eles façam tem que dar naquilo. Não, tudo bem, mas aí é metalinguístico, né? E você está enxergando uma coisa de fora do universo, né? Você tá vendo, você sabe para onde essa história tem que cair, né? Tudo bem, mas é que não é o destino do personagem, é para onde o roteirista tem que levar. Né? Não é o destino do personagem, não é que ele vai cumprir Michael Burnham vai cumprir uma profecia que está há milhões de anos escrita. Não é esse o caso. É o caminho que o roteirista tem que fazer. A gente sabe como é que essa história mais ou menos acaba, então a gente tem que ir para aquele caminho. Né? A não ser que, a gente vai para uma dimensão paralela e a gente fica livre de tudo e a gente não tem mais o final da história. A gente não tem mais que chegar naquele 10 anos depois, que é onde a clássica está. Então, que é mais ou menos o que eles estão fazendo. Então, ótimo. Aí você não tem o destino final, né? Destino aspas, né? Eu não sei se eu gosto de destino em Star Trek, eu não sei. Eu ainda estou desconfortável com isso. Eu meio que discordo dos dois, para variar um pouco. Legal. Eu também concordo contigo. Destino é coisa de Star Wars. A gente é menino crescido aqui, né? E ao mesmo tempo, eu acho que os destinos dos dois universos, eles meio que são paralelos, assim, né? Porque são universos paralelos. Não que eles não escrevam a sua própria história. Por exemplo, a Burnham, ela não teve os pais nos dois universos. Mas ela foi criada pela Georgiou e outro pelo Sarek. Então, eu acho que eles não estão atrelados a uma escrita superior, sabe? A um destino final maior teodolítico, assim, escrito em pedra. Você acha que tem pontos fixos? Tem pontos que cruzam. O caso da Burnham que perdeu os pais é um deles. Eu acho, e isso aí faria mais sentido, porque é justamente os pontos em que a Discovery cruzou com a outra, mas por exemplo. Mas ainda isso ainda é muito destino, né? Então, ainda não, assim, destino entre eles. Não, tudo bem, mas é destino. Aqui, mesmo que seja, são pontos que, uma vez a cada 10 anos tem um ponto que é imutável na história, né? Como o Doctor Who tem isso, né? Tem pontos da história que são imutáveis, né? Ele pode ir mudar as outras coisas, mas aquele ponto é imutável, né? Então, destino é uma coisa que existe. Porque não importa as coisas que você faça, você vai cair naquele lugar. Você pode escolher o caminho. Não, sim, eu aceito que ele existe, mas eu digo, ele não é um destino fixo para todos, em tudo, e que um destino que rege todos os outros universos. Tá. Talvez tenha algum ponto lá atrás que tenha acontecido, que tenha começado essa bagunça toda, inclusive com a Defiant, que fez com que os pais dela... Talvez não existia pontos em conexão, e com a Defiant fazendo a interface, tenha aproximado e chegado bem próximo, no caso da Defiant cruzado, e no caso da Discovery cruzado também. Talvez depois tomem rumos diferentes. Sim, mas... Talvez, eu não sei. Então, mas ainda assim, nessa sua perspectiva, me parece que destino é uma coisa que existe, né? Uma visão legal é do Lord Dunsey, que é Gods of Pegana, Deuses de Pegana, né? É um conto, e ele no começo, quando o universo foi criado, né? O acaso e o destino jogavam um jogo, né? E aí um dos dois ganhou. Um dos dois ganhou esse jogo. A gente não sabe quem ganhou, mas um dos dois ganhou esse jogo. E então aquele que ganhou, ou a chance, ou o destino, grita e fala, então criem deuses para mim, porque o mundo vai ser, o universo, né, vai ser criado à minha imagem, ou a chance ou o destino.
e a gente não sabe quem ganhou o jogo. Mas então a gente não sabe se tudo que a gente faz é destino, ou a gente não sabe se tudo que a gente faz é acaso. Mas um dos dois ganhou esse jogo, né? Nossa, que legal isso, hein? E eu não sei se eu gosto que o destino tenha ganho o jogo no universo de Star Trek. Esse é meu ponto principal. Entendi. É só uma questão, uma coisa que me deixou incomodado. Agora, uma coisa que eu não tinha pensado no episódio passado, quando aparece a nave da Imperatriz, né? A Caron, né? A nave. Mas não aparece. Aparece o nome, né? A Caron se aproximou, né? Tá. Eu não tinha associado. Caron é o Caronte. Caronte? Né? Caronte é o ser que atravessa as almas pelo rio, né? Você bota as moedinhas E eles citam... pro barqueiro, né? E eles citam de novo o Paul... Você é um Virgílio narcisista? Exatamente. Então eles estão batendo numa tecla muito forte aí, né? O Inferno de Dante. E esse... O que eles querem dizer com isso, né? As outras coisas que eles quiseram dizer antes que eles cantaram bola, eles se mantiveram firmes com isso. Por taxa de amostragem, eles também querem dizer alguma coisa com essas colocações, né? Então, o universo espelho seria um inferno, ou seria um purgatório para eles, ou seria uma coisa de transição, talvez, né? Não é, enfim, a gente tem poucos dados ainda para saber o que eles querem dizer com isso, né? Mas dá pra gente começar a traçar algumas hipóteses aí, né? Então, para onde que eles vão levar isso, né? Mas sabe uma coisa que eu gostaria muito de ter visto? Na cena do Stamets, que ele aparece com o Stamets espelho, né? Sabe uma coisa que eu gostaria muito de ver? Outras versões dele. Se não tivesse só 2 universos paralelos, tivessem mais universos. Tipo, um Stamets criancinha, um Stamets velho, um Stamets mulher. Sim. Entendi o que você quis dizer. Mas é aquilo que eu falei, talvez o incidente com a Defiant tenha pego uma linha e dividido em 2. Eu entendi, mas o que eu estou dizendo... A questão do universo paralelo é que tem infinitas... Não, sim. Mas isso não significa que outros possam ser criados. Tá, tudo bem, a gente discute isso no bar. A gente vai discutir isso no bar depois, pessoal. Então, outros podem ser criados desde que os universos sejam criados ao acaso. Cada ação que você faz cria um universo paralelo. A partir do momento que você tem um destino pré-determinado, todos os universos possíveis já estão criados. Ok, isso é uma filosofia de bar forte, mas assim... Entendi. Né? Tá, ok. Para você criar um universo paralelo do nada, você tem que ter feito uma ação que não estava prevista. Né? Tá, e daí, a partir do momento que existem coisas previstas... Saem 2 linhas temporais... Já tem todas as possibilidades. Agora, se não está tudo previsto, no momento que você faz uma ação X, você manda o seu pai para matar o robô que veio matar sua mãe e tal, né? O Exterminador do Futuro. Aí você cria uma linha paralela. Por quê? Porque não estava previsto aquilo. Não tinha um destino pré-determinado. Né? Então aí cria-se uma linha paralela. Por isso que o John Connor toda vez é um ator diferente. Mas enfim, outra série. A gente fala isso depois. A partir do momento que você tem o destino como resultado final, você sabe para onde tudo isso vai, o criador desse grande roteiro, o Deus e criador desse grande emaranhado de histórias, ele sabe quais são as opções possíveis, né? Porque está tudo escrito. Né? Então você tem todos os universos paralelos já. Então, se existe destino, talvez só existam 2 universos. O universo Prime e o universo Espelho, e o universo JJ, que vai voltar a ser único, né? Porque eles estão se negociando lá para juntar tudo em uma empresa só. Ok, mas... Legal isso, hein? Ok, conseguimos juntar mais um assunto no meio. Cara, eu ainda acho que isso é só uma ferramenta. Acho que a gente não tem que se preocupar tanto assim. Porque tem outros meios de dizer que talvez o acaso tenha ganhado. Talvez eles tenham dado empate, eu não sei, ou trocado, essa quinzena você que vai, da próxima sou eu, que nem a casa da praia, sabe? O destino, assim, o destino deveria existir metalinguisticamente, né? Porque os roteiristas têm que saber para onde eles estão levando a série. Tá. Né? Então, na teoria, no universo metalinguístico, os roteiristas são um deus, então eles
escrevem essa história. Eles têm que saber para onde eles estão levando. Se o destino não existe para os roteiristas, então eles estão inventando as coisas conforme vão andando, né? Então eles veem que a internet está falando, vamos mudar um pouquinho aqui. Vão escrevendo no jazz. Vai no jazz. O que existe essa possibilidade, cara. É bem grande. Existe. Bom, uma coisa que eu queria, enfim, destino ou acaso, eu não sei, mas eu sei que os caras tiveram uma sopa de Kelpian lá, né? Que isso que eu queria falar. Meu A gente Deus, não pode deixar cara. passar a sopa de Kelpian. Qual que deve ser o gosto, né, A cara? Jojo Prime não, a Jojo Mirror não gostou que a Jojo Prime virou churrasco e ela fez uma sopa do Kelpian. Me comeram no outro universo, vou comer um deles aqui. Cara, uma coisinha. A gente... Todas as previsões que a internet anda fazendo estão acontecendo de uma forma ou outra. Sim. Teve uma que... Eu não sei se foi a gente que falou, se foi a internet que levantou, que eles erraram. Qual? De que quando o Lorca escolhe o Ash Tyler para ser o escudeiro dele, né? O guarda pessoal dele, eles falaram que os dois estavam malcomunados aí. Tava no esquema, né? Estavam no esquema. E esse não pelo visto, não. Por enquanto não se concretizou, é verdade. O outro VOC existe. O outro VOC existe e eles aparentemente não se conhecem, né? Então, olha lá. Tem que aparecer um mala pra tirar aquele meio ponto do 10, né? Ou vamos ver como vão ser os próximos Ou a episódios, gente não sabe né? qual que Ou o vai Lorca... aparecer uma terceira paralela, assim. Não, ou o Lorca... Vamos lá, o Lorca Espelho, que é o único Lorca que a gente conhece... É o Ash Tyler de lá. Não, ele já... Ele sumiu. Ele podia estar falando com os rebeldes lá, a nova federação, pra desbancar o Império. Presta atenção, hein? E aí ele era amigão do VOC lá. Que o VOC no universo espelho é o cara, né? Eu gosto disso. Ó a ideia, hein? Olha lá. Me liga. Ó, roteiristas. Tomem nota. Só me ligar. Liga aí que eu escrevo. E se inscreverem, a gente processa vocês, tá? Então a gente ganha do mesmo jeito. Bom, foi isso, né, o episódio. Né? Não lembro de mais nada. Mas eu curti essa ideia, hein? Será que o Capitão Lorca, o outro lá, o Lorca, o Prime, tá lá com os rebeldes? Fazendo a outra tem aliança? essa outra opção também. Talvez. Seria legal, curioso. isso. Ou tava, não sei. Não é que ele tava na outra Discovery. Bom, enfim, né? É isso. Legal, hein? Foi... E eu gostei também do boomerang headshot da Jojo. Essa é a lição do dia, criançada. O melhor jeito de você guardar um segredo é matar todo mundo que sabe. E aquele cara que foi lá e pegou... Aliás, outra coisa do Caronte, né? Do barqueiro, né? Ela leva um negócio de ouro pra ele, que é a insígnia da Jojo. Ela leva pra dentro do barco do Caronte a insígnia de ouro. É verdade. Eram moedas nos Exatamente. olhos. Então, tem mais uma referênciazinha. Você ia falar do cara. O que foi pra limpar. Ainda bem que ele tava de calça preta, né? Porque morreu todo mundo ao redor dele. Ele falou, ufa, se eu ficar quietinho, ainda viro o governador de Andória, né? Então deixa eu ficar quieto. Mas você sabe que é o Império, né? Então você sabe que... Ele morre eventualmente. Ele tropeçou pro lado de fora da nave. Bom, é isso então. Depois de limpar, né? É isso então. Essas são nossas opiniões, primeiras opiniões aí a respeito do 12º episódio de Discovery. E a gente volta semana que vem. E se você tem mais teorias, coloque aí nos comentários. Se vocês gostam de destino em Discovery, gostam de acaso no Discovery, não sei. Gostaria de saber. O Daniel gostaria de saber. Gosto de costela também. Eu também gosto. Então, gente, obrigado. E obrigado por nos aturar e até semana que vem.